O Leandro já está aí? No dia ela falou. O Leandro. Se quiser ficar em pé, levanta o Primeiro. Eu vou ficar sentadinho. Mais uma vez, pessoal, boa tarde. Agora com a mesa toda composta, né? A gente vai dar início aos trabalhos aqui. Meu nome é Cláudio, eu sou professor da Unirio e vou fazer a mediação dessa nossa mesa tão farta de experiências, né? E é importante a gente poder continuar nessa dinâmica que a gente já vinha imprimindo pela manhã, tá? Quem não teve aqui a oportunidade de participar pela manhã, né? Na parte da manhã nós fizemos as mesas. Cada pesquisador teve por volta de 15 a 20 minutos para falar, né? E dentro desse período o pesquisador fazia a exposição da sua fala, e no final a gente tinha sempre um tempo, né? No final de todas as falas, né? Então não vai ser após a cada fala, vai ser no final de todas as falas a gente vai ter uma sessão de debate, tá? Então eu vou convidar, em primeiro lugar, o Leandro Tchufo, acertei? Leandro Tchufo, é diretor adjunto da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, atua em projetos nas áreas de e-Science e Internet do Futuro, sendo responsável pelo serviço de experimentação FIBRE. De 2011 a 2017, coordenou o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em Aplicações Avançadas de Visualização Remota, que inclui transmissões de conteúdos em ultra alta definição pela internet. Possui mestrado em Computação pela Universidade Federal Fluminense, em 2005, e graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 2003. De 2004 a 2006, foi professor do curso de Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de Tecnólogo em Informática Empresarial da Unipac, em Juiz de Fora. Após esse período, mudou-se para Catânia, na Itália, onde trabalhou no Instituto Nacional de Física Nuclear, INFN, atuando em coordenação de 2 projetos relacionados à e-ciência, EELA e o projeto EELA2. Não vou dizer o nome dos projetos, porque senão eu vou perder muito tempo aqui. Ambos cofinanciados pela Comissão Europeia dentro do 6º e 7º Programas Quadro, respectivamente. Com a palavra, Leandro, por favor, pode fazer a sua exposição. Obrigado, nem precisava de uma introdução tão ampla assim. Bem, pessoal, eu sou da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Muitos conhecem essa instituição mais como um provedor de rede, né, das universidades e institutos de pesquisa. E vou contar aqui rapidamente por que a gente começou a trabalhar aí com o repositório, esse mundo de gestão de dados. E aqui minha fala vai ser um pouco falado um comparativo que a gente fez de ferramentas para o compartilhamento e a gestão de dados. Na parte da manhã, o Miguel do Ibict, ele comentou rapidamente o nosso estudo, aqui eu vou entrar um pouquinho mais. Bem, já vou começar fazendo uma conclusão aqui, que a melhor ferramenta vai variar de acordo com o requisito de cada um, né? Não tem uma resposta única. Certamente quem está começando a montar repositórios de dados, está mexendo com isso, ou já fez um survey próprio, ou já buscou na literatura tem vários artigos que comparam ferramentas, e aí vai de acordo com quem está conduzindo o estudo de botar os requisitos que acha mais importante. E aqui eu vou falar quais foram os nossos requisitos e isso aí que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, pode passar, por favor. Bem, então, só uma contextualização, né, por que isso começou. Eu costumo dizer que nossa experiência com dados tem sido mais em ajudar os pesquisadores a fazer transferências de dados em redes de alta velocidade, e não com gestão de dados. Mas desde 2015, a gente começou a frequentar os eventos do Research Data Alliance, as reuniões plenárias, e observamos essa movimentação de instituições que estavam se colocando como Serviços Nacionais de Dados. A gente aguçou essa preocupação de também olhar pela parte da gestão do dado e não só a transferência do dado, né? Então, a gente iniciou um projeto que tinha o objetivo de prototipar como seria um repositório nacional de dados, como existe em outros países, como Holanda, Austrália.
Então, o que seria necessário para a gente ter um repositório, um serviço nacional de dados e fazer um protótipo disso? E se faria sentido a RNP se envolver nisso ou não? Esse era o objetivo do projeto. E aí, bem, a gente fez um acordo de cooperação com o IBICT, que a gente não tem essa competência, essa expertise com a gestão de dados, com repositórios. O IBICT nos auxiliou aí na elaboração do edital e no acompanhamento do projeto. Fizemos uma seleção, selecionamos um grupo de pesquisa que se autodenominou GTRDP, Rede de Dados para Pesquisa. Isso é uma herança de uma metodologia que a RNP usa, né? A gente faz muito esse modus operandi. A gente lança um edital, grupos de universidades se candidatam, formando um grupo de trabalho, normalmente com uma ou duas instituições, e os professores e seus alunos, e cada grupo ali cria um nome para o seu grupo, uma logo, enfim. Selecionamos um grupo lá da URGS, tivemos 10 propostas no total recebidas, e o grupo para conduzir e chegar nesse protótipo. Pode passar, por favor? E como é que seria feito, né? Como, né? Então, essas seriam as entregas principais do projeto. Seria, bem, primeiro vamos começar fazendo um survey de tecnologias, que é o que eu vou mostrar aqui agora, o resultado desse survey. Vamos também fazer vou botar aqui entre parênteses, uma pesquisa de mercado, fazer um levantamento com os pesquisadores, para saber se existe demanda para esse serviço no Brasil, né? Lembrando que isso é de 2017. Para saber se oferecêssemos um serviço para instituições pesquisadores depositarem seus dados de pesquisa, se isso ia ter demanda para isso, se os pesquisadores estariam, né, propensos a depositar, até aspectos como quantos terabytes ou petabytes nós precisaríamos prover de infraestrutura para isso. Então, a gente queria fazer uma pesquisa para descobrir essas coisas. E o plano era, depois de fazer a pesquisa, vamos selecionar 1 ou 2 usuários beta-testers para testar esse nosso repositório. Pode passar. E a gente implantaria esse protótipo. Tá? Bem, o endereço é válido. Hoje nós temos esse protótipo aí funcionando, ainda é um protótipo. Tá? Acabou que a comunidade beta-tester, a gente optou até porque ainda é um protótipo, a gente ainda não tem experiência para lidar com tudo que envolve a gestão de dados, principalmente preservação de longo prazo. A gente não quis se comprometer. A gente acabou selecionando pesquisadores da nossa comunidade, que é de pesquisa em rede de computadores, da própria RNP, para testar o repositório no momento. Eu destaco ali que essa pesquisa aí, né, ela teve mais de 4.700 respondentes, é um material bem interessante para quem quiser dar uma olhada nela. Pode passar, por favor. Bem, eu vou pedir aí para os organizadores do evento deixarem meus slides disponíveis, tá? Botei aqui as referências, aqui está tanto a URL do relatório, quanto dos dados, para quem quiser usar os dados e fazer outras descobertas a partir desses dados. E observe que são 2 URLs diferentes, uma está no repositório de publicação, outra está no repositório de dados. Então, a gente também está aprendendo um pouco com isso. Pode passar, por favor. Bem, então, como eu dizendo, passar esse preâmbulo, essa minha apresentação vai ser focada nesse relatório, que foi um dos primeiros relatórios desse grupo, está ali os autores, né? Eu estou aqui no papel mais de quem encomendou, do financiador que encomendou o relatório. Não sou especialista em vários assuntos que estão nesse relatório. E destaco aqui a Carolina, que está sentada ali, levanta a mão, ela é coordenadora desse projeto também, pode me ajudar a tirar dúvidas também. Pode passar, por favor. Bem, então, quando a gente começou esse projeto, acho que a dúvida que todos têm é que ferramenta utilizar, né? E aí tinha N aí que a gente sabia que existia, serviços online também, e quais foram os critérios que a gente foi adotando. Pode passar. Então, o primeiro deles era, a gente não queria desenvolver uma solução nova. Então, a primeira premissa queremos olhar o que os outros repositórios estão utilizando, principalmente esses que têm um viés mais de repositório nacional e multidisciplinar, né? E que usasse um software que já está pronto, né? Software de prateleira, né?
e, preferencialmente, de forma livre, né, que eu não tivesse que pagar pelo software. Esse foi um principal direcionador. Pode pular um. Então, considerando aqui, digamos, o escopo, né, de tipos de repositórios, né, institucionais, multidisciplinares, disciplinares nacionais, então aqui eu já excluo um pouco aqueles que são de disciplinas específicas, que eles acabam sendo assim, muito customizados, são muito específicos para determinadas colaborações. Então a gente não vamos olhar muito esses, que são já um escopo mais reduzido, a gente quer uma coisa que seja mais multidisciplinar, né, mais generalista, né? Pode passar isso. E outra premissa era esse software de repositório, algo que a gente possa instalar em infraestrutura própria, em nossos próprios servidores. Seja imaginando um cenário em que, vamos supor, que é um cenário que a gente tenta perseguir, que o MCTIC, ele financie a RNP, o IBIC, de prover um serviço desse a nível nacional, e que a gente vai ter que instalar esse software na nossa infraestrutura e prover para os que não têm repositório, ou uma abordagem como o IBIC adotou com os repositórios de publicações, né, de estimular, né, e treinar que as instituições tivessem suas instalações locais. Então, por esse motivo, era importante que pudesse ser algo instalado em infraestrutura própria. Então, assim, eu já estou meio que assim, descartando Figshare, Zenodo, esses que são meio que serviços, ou do EUDAT, né, que estão online. E, assim, eu acho que também é um valor, isso está na infraestrutura nacional aqui, nossa, né? Não você colocar isso para uma editora, ou botar lá no CERN, né, num servidor no exterior, para algumas pessoas isso é um valor. Bem, outro filtro aí seria o seguinte, essas foram as premissas iniciais. Depois, bem, por onde começar a explorar? Então, aí já foi decisão do grupo de pesquisa, tá? Ali, aquelas duas são premissas iniciais nossas dos financiadores, né, digamos assim. Então, eles começaram a procurar, bem, vamos primeiro olhar soluções que estão descritas no diretório R3 Data, tá? E daquelas que estão descritas no R3 Data, esse aqui é o print screen que eu tirei até de ontem lá, tá? Quais que tem pessoas no Brasil adotando, tá? E soluções que eu tenha pelo menos um repositório ou de DSpace, ou Secan, Dataverse, o que for, que tenha adquirido certificação de repositório confiável. Isso foi outra... Tanto o Core Trust Seal ou Data Seal of Approval foi outro critério. Pode passar. E aí são outros demais requisitos, né? Então, o primeiro requisito ali é o repositório, ele tinha que permitir o armazenamento dos dados durante todo o ciclo de vida. Ou seja, eu não queria a gente não queria o repositório só para o dado final da pesquisa, né? Mas os dados que são coletados, são no estado primário ainda, que pudesse permitir que o pesquisador colocasse eles lá, até para ficar mais fácil o reuso e outros derivarem, outras pesquisas a partir daquilo. Então, esse era um requisito. Compatibilidade com o modelo de referência OAIS, né, o Miguel comentou isso mais cedo também, né, que para facilitar aí a gente fazer o harvesting, a federação de repositórios, aderência aos princípios FAIR, aderência aos princípios de citação, aí como é que eu chamo? Esse grupo do Force 11 fez um conjunto de princípios também relacionados à citação. Tinha que estar a aderência aos critérios para repositórios, construção de repositórios confiáveis. Então, também a gente pegou as diretrizes do Core Trust Seal e fez um match também. E aqui já são mais relaxado um pouco, que é a possibilidade de eu integrar ali um repositório com ambiente de linked data e com sistema de informação de pesquisa, tipo CRIS. São menos fortes essas, mas a gente considerou também. E o último aí é bem forte, que é a manutenção do software. Então, algo que fosse muito difícil de instalar, manter, podia ter barreiras para a gente disseminar para gestores de TI das instituições utilizarem, ou a gente mesmo manter, tá? Bem, então, no final das contas, o Dataverse e o DSpace foram que
atenderam esses critérios. Tá? A gente até chegou a instalar, além desses dois, o SECAM e o Invenio, a pedido do IBICT, mas aquele último critério também foi muito determinante para a gente não escolher o Invenio, que foi muito difícil de instalar, de manter, então a gente desistiu. Bem, aí no relatório, que eu convido todos a olharem, foi definido, foi detalhado, né, os critérios foram agrupados e foi feita essa classificação aí, se para cada critério se atende plenamente, atende com algumas restrições, ou atende parcialmente, ou muito parcialmente, né, atende mal, ou se não atende. Então, e a gente fez essa comparação mais detalhada, né, com os dois, né? Então, sobre a organização de dados, políticas de funcionamento, políticas descentralizadas, que é eu poder delegar que outros grupos possam gerir a parte que cabe a eles, né? Por exemplo, o repositório de uma instituição, eu poder delegar que um departamento vai gerir naquele espaço, ou o departamento gerir independente de outro espaço, a integração com o CRIS, Linked Data, rastreabilidade de auditoria, aí pode pular. Então, está bem sobre a natureza do dado, estrutura de representação, formato dos arquivos aceitos, versionamento, padrão, qualidade, pode ir passando aí. Ó. Diversos tipos de metadados, administrativos, descritivos, estruturais, técnicos, vocabulários, pode passar. Então, está bem completo. Eu convido todos a olharem o que está escrito sobre a comparação de cada um no relatório, né? Pode ir passando. Está bem completo mesmo. E no final das contas, aí é um score, né? O Dataverse ele atendeu mais plenamente a maioria ali dos requisitos, né? E aqui é a conclusão que está no relatório, né? Mas fazendo aqui a minha própria conclusão, né? Varia muito pelo que a pessoa, que o grupo deseja, né? Mês passado, né, a gente organizou um evento lá em Brasília e a gente fez um debate com a experiência de repositórios institucionais de dados da USP e da Federal do Paraná, né? E ambas utilizavam o DSpace, né? E aí, o que foi um requisito forte para eles escolher o DSpace não foi aqui para a gente, que foi o seguinte: o DSpace não exigia que eu tivesse identificador único persistente. E para o ambiente da universidade, para comprar isso, adquirir os indicadores e tal, isso poderia demorar, eu tenho essa incerteza aqui de orçamento da universidade, etc. E para a gente que quis fazer um repositório mais fair possível, mais puro sangue possível, era o contrário. Não, eu quero exigir que tenha um indicador persistente. Então, a gente acabou escolhendo, entre outras questões, ali o Dataverse. E tem muitos artigos aí que recomendam o SECAM também como opção boa, se a pessoa só quer ali só mais focar no acesso, em só um aspecto ali da gestão, né? Bem, é isso. Daqui meu contato, só deixa esse e-mail um minutinho, só fazer uma propaganda. Propaganda aqui do grupo RDA Brasil, convido a todos a se inscreverem. Esses relatórios todos a gente está colocando os links lá e a gente está tentando fomentar que seja um fórum de discussão desses assuntos. Então, quem buscar aí o Research Data Alliance, se inscrever e buscar o Grupo Nacional do Brasil, fica o convite para se inscreverem lá. Obrigado. Eu é que agradeço, Leandro, pela facilidade em apresentar e respeitar o tempo que a gente tinha combinado aqui inicialmente. E, sem mais, eu convido aí agora a Maria do Socorro e o Júlio Chaves. Maria do Socorro começa, né? Maria do Socorro é graduada em Biblioteconomia pela Unirio, especialista em indexação de informação pela Universidade de Santa Úrsula. É coordenadora do repositório digital da Fundação Getúlio Vargas. Atuou como docente na Universidade de Santa Úrsula na disciplina de catalogação descritiva. Foi gerente do curso de EAD da rede Bibliodata. Atualmente trabalha com repositórios digitais da Space, OJS, e participa do projeto de dados abertos de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou já falar sobre o Júlio também, que vai entrar na sequência. Então, o Júlio concluiu a graduação em Tecnologia e Informática na Universidade de Rio de Janeiro, 2006. Possui mestrado e doutorado pela COP UFRJ sobre o Programa de Engenharia Civil.
tendo como foco de pesquisa a mobilidade urbana a partir dos dados georreferenciados, tais como dados providos por operadores de telefonia móvel, do IBGE e do setor de transporte. Atualmente coordena a recém-criada área de governança de infraestrutura para pesquisas na Fundação Getúlio Vargas. Com a palavra, então, Maria do Socorro. Então, tá. Pode. Então, primeiro vou apresentar a estrutura, né, da apresentação. Inicialmente, vou falar sobre a plataforma Dataverse na FGV, o desenvolvimento, os pesquisadores da FGV que já utilizavam essa plataforma e o pessoal envolvido. Depois, as questões de implementação do Dataverse, né, porque o Dataverse, benefícios, iniciativa, padrões, planos de gestão e desafios. E o Júlio vai falar da outra parte, ciência de dados, aspectos do repositório e o Harvard Dataverse. Então, assim, para explicar um pouco por que estamos nós dois aqui. Nem, assim, normalmente não é comum, né, acontecer, mas nós temos visto, quando a gente tem participado de vários eventos relativos a dados de pesquisa, que normalmente vai o analista junto com o bibliotecário. Isso está se tornando uma coisa muito rotineira, né? E, então, a gente falou, já que nós estamos aqui, porque também não é fácil ir para outros lugares e tudo, vamos, então, fazer essa nossa parceria aparecer, né? Então, é por isso. E, além dele, nós também trabalhamos com o pessoal da rede de pesquisa. São as 3 unidades da FGV que estamos trabalhando com dados de pesquisa. Então, pode passar. Desenvolvimento, né? Com a necessidade de armazenamento de dados das pesquisas aplicadas da FGV, surgiu a demanda da criação de repositórios de dados e o envolvimento da biblioteca com a rede de pesquisas e a TI. Como que surgiu isso? Na verdade, eu trabalho com repositório digital. Nós temos uma equipe de repositório digital da FGV que a gente já trabalha com DSpace. E o pessoal da rede de pesquisa colocava os dados no DSpace e sempre estavam precisando de alguma informação sobre os dados deles que estavam no DSpace, fazer alguma métrica, alguma coisa. E a gente estava sempre atendendo e eles começaram a observar, trabalhar com esses dados de pesquisa, que o local ideal e para desenvolver, para ter parceiros, seria o repositório digital da FGV. E eles, desde muito cedo, eles começaram a falar, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com isso, vamos fazer uma parceria. Aí depois o Júlio também já entrou, e com todo voltado para isso também, e aí a gente formou essa equipe que, além de nós, tem outros bibliotecários do repositório digital, pessoal de TI e também da rede de pesquisa, né? Pode passar. O que aconteceu também? Nós começamos a observar que os nossos pesquisadores já estavam começando a colocar os seus dados no Dataverse de Harvard. E sempre interessou para a gente que os nossos dados, quando a gente tivesse um repositório, apontasse para o nosso repositório. E também que nós vimos que as instituições de fora, as universidades de fora, Stanford, e várias outras que a gente andou pesquisando e conversando, eles tinham os repositórios deles, mas também colocavam no Dataverse, nada impedia. Mas, quando fosse procurar, por exemplo, no Google, uma informação sobre aquele teu trabalho, aquela tua pesquisa, ele iria apontar, ao invés do Dataverse de Harvard, iria apontar para o Dataverse da FGV. Isso incomodava a gente também, tá? Pode passar. Então, aí tem um exemplo, né? E a gente, de uma informação, esses são nossos dados de nossos pesquisadores que estão no Dataverse lá de Harvard, e quando faz uma pesquisa no Google, aponta direto para lá. Essa é a coisa que estava incomodando a gente, né? Pode passar. E aí, então, esse é o pessoal envolvido no projeto, né? O grupo é multidisciplinar, isso aí a gente está vendo que é uma tônica, né? A maioria das instituições utilizam dessa forma. Tem a rede de pesquisa, a biblioteca digital e os analistas, né, do TI, né? E nós começamos a nossa pesquisa no início de 2018, e que nós começamos a elaborar diretrizes e o orçamento para o projeto. Tá, pode passar. Bom, por que o Dataverse? O Leandro até também já falou, né? O DSpace, ele foi avaliado, inclusive, porque nós já trabalhávamos com o DSpace, inclusive nós fizemos testes com o DSpace, mas não estava atendendo, tem a questão do versionamento e outras questões mais, né?
E aí, por tratar-se de uma plataforma de software livre que atende aos protocolos da ciência aberta, então a gente ficou, esse repositório da DataVerse atendia. A rede cariniana do IBICT também está dando suporte, a preservação e o acesso a longo prazo, que o Miguel falou tanto de manhã, da preservação, que é importante, depositar os dados do repositório da DataVerse. Os pesquisadores podem cumprir os requisitos da agência de financiamento, que isso também começou a fazer parte de uma pressão lá da FGV com relação aos pesquisadores, que eles estavam fazendo as pesquisas, mas estavam guardando no seu computador, e as pessoas, isso era um dinheiro envolvido, e começou uma pressão com relação a isso, né? Então, as publicações científicas são cada vez mais referenciadas a dados, né? Atualmente, estamos perdendo referências para as universidades de Harvard, conforme eu falei, e propicia o uso dos dados FAIR, que também é super importante, e todo mundo está voltado para atender essas funcionalidades, ser acessível, reuso e tudo mais. Pode passar. E os benefícios, né? O DataVerse cria condições de utilização e estabelecimento de restrições, caso se deseje limitar o uso ou acesso de dados. Também acontece isso, que nós temos alguns trabalhos, alguns pesquisadores querem os seus dados preservados, não querem preservados e assim, embargados, não querem que seja utilizado logo de pronto. Isso pode acontecer também. E acesso a longo prazo, organização, a plataforma conta com padrões de metadados para maximizar e compatibilidade de busca do sistema, economia de tempo, o DataVerse tem uma interface fácil de usar para carregar e pesquisar os dados, e o aumento da visibilidade, né? Nós já fizemos um piloto, nós já fizemos testes, pegamos aqueles manuais do IBICT, então a gente sente que dá para trabalhar, né? Aqui a iniciativa da instalação, a Universidade de Harvard incentiva a adoção dessa plataforma em outras universidades, provendo vasta documentação, instalação e configuração. No Brasil, o IBICT foi a primeira instituição que adotou essa plataforma, e a FGV veio com uma oportunidade de ser uma referência no compartilhamento de bases abertas ligadas à pesquisa. E nós acabamos de instalar um piloto ali ao lado, os nossos testes que a gente vem fazendo, né? Mas a gente ainda precisa de muita coisa, a gente vai muito nos eventos para conversar com nossos parceiros, a gente está muito atrás de... agora a gente está vendo para implementar o DOI, a gente aí, como é uma coisa mais cara, a gente queria ver se tem alguma outra forma, então a gente sempre está conversando com nossos parceiros de uma forma de minimizar essa coisa, né? Dentre os tem os metadados, né? E dentre os listados no re3data.org, o mais utilizado era o Dublin Core, e nós já trabalhamos com ele no nosso repositório, né? Aí tem o DDI e tem o DataCity, que tem um metadata esquema que eles dizem o que é mandatório, o que é opcional, aí ele é bem interessante. E nós também temos um plano de gestão de dados, que nós fizemos várias pesquisas, tem aquele DMT-Pool, mas a gente utiliza o da verdade, o do pessoal da Luana, né, que é o do QNEM, né, e que já está em português, para que quem tiver ficar inventando a roda, na verdade, tudo que é meio parecido, né. E aí, os PGDs incluem os seguintes itens: descrição do projeto, autores, tipos de dados, metadados, regras para distribuição e reutilização e planos de conservação e arquivamento. Os desafios, então, como eu falei, né, a assinatura do DOI, o ORCID, registrar um repositório no R3Data, obter investimento de infraestrutura, elaborar e executar treinamentos para equipes pesquisadores, uma equipe destacada para o projeto, porque, na verdade, nós estamos em tudo, né? Trabalhamos com o repositório da FGV, trabalhamos com esse projeto, e a gente não dedica muito tempo, na verdade. Dar apoio e suporte aos especialistas relativos aos formatos, padrões, e o estabelecimento do projeto e apoio das unidades da FGV, que isso também é uma coisa que tem que ser conquistada. E, por último, criar uma política para o repositório. Então, essa é a minha parte, e agora o Júlio vai continuar. Boa tarde. Bem, obrigado, Socorro, obrigado, Cláudio. Bom, falar um pouco aqui qual a relação entre
a ciência de dados e um repositório de dados. Então, trabalho com TI, né? Então eu vejo aqui talvez um aspecto um pouco diferente. A importância não apenas na área de pesquisa, né? Mas como o uso efetivo dentro da área de ciência de dados. Então, essa é uma reportagem da Forbes, da revista Forbes, e aqui o que a gente consegue visualizar. Eu vou olhar aqui no papel, que é mais fácil. Bom, dessa área de ciência de dados, vamos dizer, 80 cientistas de dados foram entrevistados e aí vejam os números. O que mais gasta tempo para o cientista de dados? Então, segundo os entrevistados, nós temos que 60 mais 19, 79%, ou seja, aquela grande setor ali, o gráfico de setores acima, o verde mais o azul ali, né? 79% é gasto apenas no momento para a catalogação, a coleta das bases de dados, a limpeza e a organização dos dados. Então, algo bem expressivo para quem se propõe a trabalhar com ciência de dados. E logo após a parte que todo mundo gosta mais, a mineração, de busca de padrões, etc. No gráfico de baixo, a gente pode ver qual a tarefa que é menos aprazível, né? O que eles menos gostam, né? O que o cientista de dados menos gosta de fazer. Então, o que ele menos gosta de fazer é justamente a limpeza e a organização dos dados. Então, 57%. Depois, a coleta de dados, que é 21%. Então, só para dar uma contextualização, realmente, da importância da criação de um repositório, do uso de um repositório. Pode passar, por favor. Sim, agora também uma visão mais ligada aos aspectos, vamos dizer, corporativos. Existe uma disciplina já chamada de governança de dados, né? Então, qual a importância e qual o contexto de olhar um repositório dentro de um esquema de governança, ou seja, um esquema de gestão conjunta dos dados dentro de uma instituição. Então, essa figura, ela mostra na parte de cima, acima da linha azul, um campo das ideias, um campo abstrato, ou seja, onde existem políticas, existem leis, agora, mais recentemente, a Lei Geral de Proteção ao Dado, você já deve ter ouvido falar, que lida com dado sensível, etc. Então, isso está ainda no campo das políticas, regras de governança, taxonomias, etc. E existe a implementação daquela política, a implementação daquela regra. Então há um catálogo, aqui no caso, a função de um catálogo de dados, ela consegue navegar entre um universo abstrato, ou seja, eu tenho uma política de lei geral de proteção ao dado, onde o dado sensível de uma pessoa não pode ser visível, não pode ser público, é restrito. E aqui na realização dessa política existem tabelas, existem campos, colunas e diversas tecnologias que vão respeitar essa política. Então, como fazer que essa gestão conjunta funcione sem a existência de um catálogo? Então, até o momento, eu não consigo ver ainda como isso poderia ocorrer. Por isso que eu acho que é tão importante a existência de um repositório e um catálogo de dados. Pode passar, por favor. Bom, essa figura foi montada, assim, por várias pessoas lá na FGV. Então, a gente começou a fazer o atendimento de demandas de pesquisa e, naturalmente, como em todos os lugares, as pesquisas cada vez mais precisam de bases de dados, ou usam bases de dados, fazem... Então, a parte de cima são as possíveis fontes de dados, digamos, dados de Twitter, de Facebook, enfim, diversos. Esse dado ele sofre um processo de extração, tá? Esse barramento azul aqui embaixo seria a parte física de armazenamento, né, de arquivo. Esse dado, após ser extraído, ele é processado, pré-processado, ele volta, ele vai gerar um outro subset, esse subset volta. Geralmente assim acontece. Quem já trabalhou com vários dados, esse dataset não serve, vai para outro. E alguns salva para garantir a reprodutibilidade daquele processamento intermediário, e no final, geralmente resulta numa publicação. Então, aí que entra novamente a importância de um catálogo do tipo, por exemplo, Dataverse, onde você pode terminar a sua pesquisa e publicar o seu catálogo. E
E o resultado da sua pesquisa, ou os dados que você usou na sua pesquisa, podem ser uma nova fonte e realimentar o ciclo. Pode dar mais isso. E aqui, novamente, sem um barramento de catálogo e indexação desses metadados, a coisa começa a ficar complicada. Como saber quem fez o quê, quando, que dado, como reproduzir aquela pesquisa, né? Pode passar, por favor. Mais um. Bom, aqui, essa figura é para dar um passeio na nossa experiência, assim, um pouco do meu ponto de vista de TI aqui, desculpa, mais ou menos, a gente até um pouco mais tecniquez, né? Eu sou mais tecniquez, mas enfim, a gente observa aqui até um pouco da experiência aqui que o Leandro, né? Leandro também falou, ou seja, primeiramente uma demanda, né? A gente tem que verificar se isso tem aderência à comunidade acadêmica, senão nós não vamos sair criando uma coisa que ninguém vai usar ou que vai ter resistência em usar. Então, a gente averigou, conforme ela falou, que tinha já pesquisadores já usando o Dataverse, então não era algo estranho, né, de se falar e de se iniciar um debate. Depois, as decisões iniciais, que a gente se deparou basicamente com duas. Tá? Uma que são as formas de autenticação e a outra com o uso, que se vai ser apenas interno ou externo. Depois, a elaboração de uma prova de conceito, que é onde a gente está agora. A próxima etapa, a gente está prevendo a entrada em produção. E, ao final, uma revisão. E essa revisão contempla a contratação de pessoas que sejam capazes de fazer contribuições de código para o Dataverse, já que é um software livre, né? E para não ficar um software lá com a cara da Holanda, com a cara da Europa e tal, que eles realmente contribuem, a gente acaba simplesmente usando sem fazer contribuições. Então, isso também está no nosso radar, de ter realmente uma pessoa que vai fazer contribuições e botar a cara aqui de demandas brasileiras, né? Pode passar, por favor. Aqui é o slide final. Um desenho tecniquez, meio nerd, pode ser, aqui para dar a noção da nossa plataforma inicial. Os softwares do Dataverse são os pacotes, um servidor pequeno, tá? De 2 CPU, 8 GB, uma coisa realmente inicial. Então, tem ali a forma de autenticação, que já está plugada no nosso domínio, não sei, não quero entrar muito técnico para não causar, mas nosso domínio acadêmico, né? Então, a pessoa com domínio acadêmico já pode efetuar o login, ou seja, a autenticação é integrada, né? E a gente olhou, conforme a Socorro falou também, que diversas universidades, mais de 600, pelo que eu contei lá no site do Dataverse, elas usam esse tipo de configuração, onde o Dataverse é local e a página do Dataverse de Harvard tem apenas um redirecionamento, que é o que a gente está se propondo a fazer. Deixar lá, quando aparecer o nome lá, aparece o nome da FGV, a pessoa clica, e aí ele faz um redirecionamento para a página no Brasil. Isso que a gente está planejando, gente. Porque acabou o tempo. Isso aí, obrigado. Obrigado mais uma vez aí para a Maria do Socorro e para o e para o Júlio. Júlio, desculpa, tem que tirar óculos, botar óculos, tirar óculos. Né? Obrigado por ter respeitado também o tempo aí, isso é importante para a gente poder privilegiar o debate no final. E agora eu vou convidar então a Viviane Veiga, da Fiocruz. Viviane, que está aqui ao meu lado. Viviane, doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz, mestre em Ciências com foco na Gestão da Informação e Comunicação em Saúde, feito pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. É bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é tecnologista pleno da Fundação Oswaldo Cruz, coordena a rede de bibliotecas da Fiocruz, coordena a rede de implementação GoFair Brasil Saúde, participa do grupo de pesquisa em ciência aberta da Fiocruz, coordena o grupo de pesquisa e trabalho acesso aberto às publicações e os dados de pesquisa da Fiocruz, docente de pesquisa e docente de pesquisa convidada do PPG-ICS, nas disciplinas Fundamentos Teóricos da Informação, Comunicação e Saúde e Pesquisa. Plano de Gestão de Dados, Princípios FER, repositórios digitais do Programa de Pós-Graduação da Fiocruz. Coordenou o repositório institucional da Fiocruz e criou a comunidade do Instituto de Graduação Fernandes Figueira, IFE. No repositório, ministra cursos sobre bases de dados para profissionais de saúde, tem experiência na área de ciência da informação, atuando principalmente nos seguintes temas: acesso aberto, ciência aberta, dados de pesquisa, plano de gestão de dados, data paper, sistema de informação, comunicação científica, compartilhamento de dados de pesquisa, repositório digital, autoarquivamento, informação para tomar decisão, usabilidade, acessibilidade e comunicabilidade em sistema de informação. Acho que pegou. Com a palavra, Viviane. Isso
Foi do Lattes, é? Não sei, recebi aqui. Não sei de onde que saiu. Estou lendo. Boa tarde a todos, agradeço o convite, tá, para estar aqui nessa mesa. A gente vai falar agora um pouquinho sobre experiência, né, de gestão de dados, falando sobre a rede GoFair Brasil Saúde. Pode colocar aí. Está na área de trabalho. Bem no meio. Isso. Isso, pode passar. Então, para a gente falar sobre a rede, é importante a gente falar sobre o que a gente está pensando em fazer a gestão, que são dos dados de pesquisa. Então, a gente tem várias definições para dados de pesquisa. Essa é a que a gente tem utilizado mais, que fala sobre dados de pesquisa como registros factuais. Aqueles que são usados para pesquisa científica, né, para análise e para conclusão de um trabalho de pesquisa, de investigação. Pode passar. E a gestão de dados de pesquisa é todo um processo de organização desses dados. Esse processo de organização vai desde o início da investigação. Então, aqui interessante na nossa mesa já foi falado que quando a RNP fez um estudo para pensar num repositório para dados de pesquisa, pensou em quê? Em estar abarcando também o ciclo de vida da pesquisa, não que fosse só o depósito, o armazenamento final para dar acesso. E isso é muito importante, porque essa gestão dos dados, ela precisa ser feita desde o início da pesquisa, da investigação. Então, a gestão de dados pega todo esse ciclo, pode passar, todo esse ciclo de vida dos dados da pesquisa, essa é a ideia. Hoje em dia, a gente tem serviços que são disponibilizados para que você possa depositar os seus dados para dar acesso a outros. Mas a ideia da gestão de dados vai muito além de simplesmente liberar o acesso, que já é muita coisa, mas a gente precisa fazer toda uma gestão anterior para que esses dados possam ser, de fato, reutilizados novamente. Bem, a gente percebe também que quando a gente fala de gestão de dados de pesquisa, a gente está falando de a gente tem várias iniciativas nacionais e internacionais que apoiam essa gestão. E para operar uma temática como a saúde ou qualquer outra disciplina, para operar na gestão de dados de pesquisa, precisa conhecer essas iniciativas e ver de que forma que ela pode colaborar com essas iniciativas e de que forma que essas iniciativas possam te ajudar também. Então, a gente tem ali várias iniciativas, tanto de treinamento, quanto para citação de dados, como para editais de fomento, como esse do Fair for Health, que é específico para a gestão de dados de pesquisa FAIR no campo da saúde. Pode passar. E aí a gente tem, no âmbito da informação, dos profissionais da informação, um problema, um trabalho grande e importante para pensar metadados, né, organização, documentação desses dados de pesquisa. Que tipo de metadado a gente utiliza quando a gente está trabalhando com dado de pesquisa? Será que o mesmo padrão e conjunto de metadados para um dado, para uma disciplina, vai ser utilizado para uma outra disciplina? Será que atende na descrição correta e depois para o seu posterior uso? Então, a gente tem os metadados descritivos, metadados estruturais, metadados administrativos. Que tipo de dado, de metadado, a gente precisa trabalhar para fazer uma gestão correta dos dados de pesquisa? E hoje em dia, a gente tem várias formas desse compartilhamento de dados, e não só as que a gente mais fala, que são dos repositórios de dados. Então, um outro produto que nós temos hoje, que é a publicação de dados, né? Então, a gente tem o Data Paper e o Data Journal, que são artigos de dados e periódicos de dados. Então, ao invés do artigo tradicional, que só publica e só divulga a análise da pesquisa, você tem um artigo de dados, que é um artigo para falar do dado, né? Então, você não vai estar ali fazendo análise da pesquisa, mas você vai estar contextualizando toda a parte da coleta de dados, como foi coletado, a metodologia de coleta. Então, é um artigo para falar do dado. A gente tem vários que tem quality, que tem fator de impacto, que tem alta citação para o leitor, como o da Nature, que é o Scientific Data, que não está aí nessa lista. Mas, então, a gente tem uma gestão de dados muito abrangente, que chega também para a publicação desses próprios dados. E a citação de dado impacto, porque
a gente ouviu aqui também os colegas falando sobre a questão da pesquisa, o olhar do pesquisador. Uma das coisas que eu fiz na minha pesquisa de doutorado foi para entender a percepção do pesquisador da área de neurociências sobre o compartilhamento. O que eles mais falavam era a questão de ser reconhecido pela coleta. Eles poderiam até compartilhar, mas, tipo assim, o que eles vão ganhar com isso? Todo um trabalho que foi falado aqui pelo colega, pelo Júlio, que é a questão do tempo e esforço que o pesquisador tem que parar para preparar esses dados, para poder disponibilizar esses dados. Então, ele precisa saber que ele vai ter reconhecido o valor, todo esse trabalho, esse esforço vai ser reconhecido depois. E a gente tem várias ferramentas para que esse reconhecimento seja feito, como a citação de dados, né? Como o identificador persistente para o dado, que pode ser o DOI, que pode ser o handle, e que ele possa ser reconhecido em outras publicações por essa coleta. Então, isso também é um fator importante quando a gente fala desse ambiente todo da gestão dos dados, que é a saída para que depois possa ser reutilizado, mas que ele tenha esse impacto da sua pesquisa reconhecido nos pares, né, na comunidade científica. Bem, e pensando aqui, também já foi apresentado o Wikidata, né, que é um grande diretório de dados de pesquisa, mas a gente vê que também o Google já está trabalhando com a questão dos dados de pesquisa. A gente tem o Google acadêmico e a gente tem o Google só para dados de pesquisa, que é o Google Dataset Search. Então, ali, a diferença dos dois é que o Google Dataset Search, você acha o conjunto de dados, e no Wikidata você encontra repositórios de dados. Então, é um grande diretório para você conhecer repositórios sobre essa área temática, enquanto o Google não. Mas a gente vê que, para fazer a gestão, a gente tem que pensar também na saída desses dados, desse repositório, a visibilidade, e que ele possa ser replicado e reconhecido em outros buscadores também. E para chegar no reuso dos dados. Então, a gente tem vários estudos que falam, que trabalham com a questão do reuso de dados, da citação. Tem um artigo da PLOS que fez uma análise sobre artigos que compartilham dados e os artigos que não compartilham dados, e ela mostra que há um aumento em 69% de citação no artigo quando ele compartilha os seus dados. Pode passar. E a gente tem que pensar também que, quando a gente fala do campo da saúde, a gente também está trabalhando com dados sensíveis, a gente pode estar trabalhando com dados sensíveis, e todo um movimento que deve ser feito para você pensar em compartilhar ou abrir um dado sensível. Então, a gente precisa também ter todo esse planejamento de como a gente vai disponibilizar esses dados e que tipos de licenças a gente vai estar trabalhando nos nossos repositórios para compartilhar esses dados. E aí a gente fala sobre o grau de abertura, porque quando a gente está falando de gestão de dados, não necessariamente a gente está falando de abertura de dados. Isso é um outro ponto que eu acho que muitas vezes para a gente fica claro, mas para o pesquisador não. Ele acha que se ele compartilhar o seu dado, esse dado tem que estar aberto. E a gente não está falando necessariamente dessa abertura, mas a gente está falando da disponibilização desse conjunto de dados num repositório para a preservação a longo prazo, para a gestão adequada desses dados e que pode sim estar aberto ou não. Então, essa imagem apresenta os graus de abertura, que é desde o compartilhamento só dos metadados, coloca no repositório, coloca na plataforma e deixa os seus metadados visíveis, então ele pode ser encontrado depois por outros pares, e aí sim ele pode liberar para aquele grupo de pesquisa, para aquele colega ou não, então até a abertura total, que é o compartilhamento de forma aberta. E aí são os tipos de licenças mais utilizados para compartilhamento de dados. Pode passar. A gente tem a abertura tanto do dado, a gente tem a abertura na questão do formato de abertura. Então, quando eu disponibilizo o conjunto de dados num formato tipo um PDF, eu ganho uma estrelinha. Essas estrelinhas foram colocadas pelo Tim, da internet, né? E ele coloca nesse artigo as 5 estrelas para abertura de dados. Então, muitas vezes a gente compartilha PDF, a gente compartilha o XLS, aí já vai ganhar 2 estrelinhas, mas que o ideal é a gente chegar lá no RDF ou no LOD, que são os dados, objetos digitais linkados mesmo, e agora já se fala de mais um passo depois do LOD. Pode passar. Então, a gente vê que todo esse trabalho que a gente está falando de gestão de dados de pesquisa, de como que a gente disponibiliza isso, como a gente faz de forma adequada, a gente tem um conjunto de princípios
que são chamados de princípios FAIR, que foram colocados justamente para apoiar essa gestão dos dados de pesquisa. Pode passar. Começou em 2014, né, os princípios FAIR, depois de uma reunião na Holanda, com vários especialistas, com representantes dos editores científicos, de agências de fomento, e saiu esse documento que fala sobre justamente a criação desse ambiente, desses princípios. Pode passar. Depois, várias outras publicações foram sendo disponibilizadas falando sobre esses princípios FAIR, várias conferências foram feitas, pode passar. E em 2015, no ano seguinte, a Force 11 publica os princípios FAIR, essa instituição, e depois o Scientific Data também divulga no ano seguinte. Tá muitas citações esse documento do Scientific Data sobre os princípios FAIR. Depois ele é endossado em vários eventos internacionais, como o G20, pode passar. E depois, pode passar, no G7 também, pode passar. O NIH também, para a gente da saúde, é uma instituição importante, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Também se coloca o FAIR, os princípios FAIR, como algo norteador para a gestão dos dados de pesquisa, e outros documentos importantes que eu trouxe aí para mostrar para vocês. Pode passar. Bem, os princípios FAIR, na verdade, ele apresenta 15 princípios, né, para que, da melhor forma que você deve fazer essa gestão dos seus dados e para chegar na reutilização desses dados. Pode passar. Desses 15, pode passar. Você vê que a maioria fala, que tem vermelhinho ali, é os que falam de metadados e dados. Então, os princípios FAIR não são só para os dados de pesquisa, como muitas vezes muitos pensam, mas para os metadados também. Então, não só o dado tem que ser FAIR, mas o metadado também tem que estar alinhado. Existem princípios para que a gente possa realmente fazer uma boa gestão dos dados. Então, aí está apresentado alguns do localizável, que é o primeiro princípio. Acabou. Vou passar rapidinho, pode passar. O acessível também, que fala dos protocolos e metadados e dados também, pode passar. Pode passar. Depois vem o interoperável, que também trata de vários princípios que você precisa fazer para que seus metadados e os dados sejam interoperáveis. Pode passar. Pode passar. E o reutilizável no final. Não vou ficar descrevendo um pouquinho sobre isso, porque eu quero falar de uma coisa mais interessante. Importante saber que o FAIR não é padrão, né? Porque às vezes fala, é um padrão. Não é um padrão, é um conjunto de princípios, pode passar. Os dados, quando a gente fala de dados FAIR, não é necessariamente dados abertos. Existem os dados abertos. Agora, o FAIR não necessariamente fala sobre abertura. Pode passar. Pode passar. Várias agências de fomento, editores, universidades, provedores de serviço, pesquisadores e fóruns de coordenação, bibliotecários e administradores de dados estão envolvidos no FAIR, pode passar. O GoFair fala de Global Open FAIR, que é uma iniciativa, né, de um dos autores, de um dos criadores dos princípios FAIR, para apoiar a implementação dos princípios FAIR. Bem, no Brasil a gente tem um escritório do GoFair, que é o GoFair Brasil, coordenado pelo IBICT, pela Luana Salles, que está aqui, desde o ano passado, e a gente tem uma rede de implementação do GoFair no campo da saúde, que é a rede GoFair Brasil Saúde, que teve seu manifesto escrito e publicado já. Pode passar. Bem, essa foi uma foto da nossa primeira reunião do grupo do GoFair Brasil Saúde, que foi no CRIX no ano passado. De lá para cá, essas foram as instituições que participaram e assinaram o manifesto. De lá para cá, outras instituições foram entrando e estão participando conosco. A gente tem vários objetivos, tá, na rede do GoFair Brasil Saúde, que trabalham justamente para apoiar a implementação dos princípios FAIR no campo da saúde. Nós temos 4 GTs que estão operando, 4 grupos de trabalho que estão trabalhando para a implementação desses objetivos. Um GT voltado para a questão da capacitação, outro GT para a questão da política, articulação política com as instituições, outro de repositórios e metadados e um outro GT de ontologias.
O objetivo do GT de metadados e plataformas é recomendar esses padrões de metadados e softwares para promover o compartilhamento e gestão de dados de pesquisa no campo da saúde, alinhados aos princípios FAIR. Então, o que a gente tem feito é justamente trabalhar um levantamento desses metadados, porque, como eu falei para vocês, o FAIR não é só dado, mas é o metadado também, e metadados e softwares que podem apoiar os nossos pesquisadores do campo da saúde para fazer o seu compartilhamento e gestão de dados de pesquisa. Pode passar, isso aí é um diretório de metadados que a gente já tem feito o levantamento. Esse grupo é o grupo o GT de ontologia, né, que não vou conseguir ler o objetivo dele daqui, mas que está trabalhando com o objetivo de justamente fazer um levantamento também das ontologias existentes no campo da saúde e onde houver lacunas de ontologias, a criação e elaboração de ontologias para apoiar essas áreas. O nosso coordenador desse grupo do GT de ontologia está aqui do meu lado, que é o professor Cláudio. Esse GT é o GT de capacitação, que a ideia é promover ações de capacitação para disseminar os princípios FAIR, é o que a gente já tem feito, várias palestras e vários workshops, vamos ter um agora na Confoa também, apresentando os princípios FAIR, e ali estão os coordenadores. Aqui algumas fotos das nossas várias reuniões que já tivemos, o trabalho que tem ocorrido, sempre um trabalho muito colaborativo, com a participação dessas instituições e dos profissionais envolvidos. Nós temos, como a colega ali, a Maria do Socorro falou, os analistas com a gente, os bibliotecários, os especialistas da área, que a gente não pode deixar o pesquisador do lado, então a gente tem os pesquisadores também trabalhando com a gente, pode passar dessa empreitada aí. E a gente está trabalhando também num plano de gestão de dados FAIR, pode passar. Essa é uma publicação feita, uma publicação internacional com vários autores que estão pensando, e aí nós estamos também, Luana, eu, nessa publicação, que é a ideia de a gente pensar num plano de gestão de dados FAIR, que seja acionável por máquina, né, Machine Actionable. A gente tem, no Brasil, já a FAPESP, cobrando um plano de gestão de dados dos nossos pesquisadores para alguns editais. Internacionalmente, vários editais já estão pedindo um plano de gestão de dados e a gente precisa que ele seja alinhado aos princípios FAIR. Pode passar. Pode passar. Aí é um desenho que a gente fez para a Fiocruz dos requisitos, né, do que a gente precisa ter dentro de um plano de gestão de dados, para que depois o pesquisador possa ficar ali deitadão, como está ali, ó, no final, e vários bonequinhos coloridos são os vários pesquisadores que estão ali só reutilizando os dados dele, porque ele fez esse percurso todo, e aí agora o pesquisador não precisa mais ser incomodado, porque as pessoas vão só reutilizando os dados dele lá. Pode passar. Tá? Aqui são alguns elementos que compõem esse plano de gestão de dados que a gente está elaborando para a Fiocruz. Pode passar. E é isso que eu tinha para falar para vocês nessa tarde. Obrigada. Obrigado, Viviane. Viviane terminou a apresentação que nem eu comecei, né? Falando rapidinho o currículo dela aqui. Bom, pessoal, então agora a gente vai passar para a fase de perguntas, né? De questões que vocês tiverem aí. Por favor, eu só vou pedir para... Tem um microfone aí que pode ser utilizado. Quando a pessoa receber o microfone e for fazer pergunta, é só falar qual é a filiação institucional dela, só para a gente poder saber mais ou menos para onde a gente está caminhando, tá bom? Então, por favor, perguntas. Lá em cima. Boa tarde. Meu nome é Miguel, eu sou bibliotecário analista da UFRJ. Já conheço a Viviane já há alguns eventos, já se encontro bastante. Minha pergunta é um pouco mais técnica para o Leandro e para o Júlio. Que vocês estão já trabalhando com Dataverse, eu queria, né, a gente está para implementar daqui a algum tempo, e a gente tem adotado muita tecnologia que é de container. Então, eu queria saber se vocês já estão trabalhando com esse tipo de tecnologia, ou se vocês estão trabalhando com máquina virtual ou servidor real ainda. Rapidamente, aqui no nosso projeto, a ideia é a gente fazer pacotes de... a ideia é a gente empacotar para poder distribuir para as instituições instalar, né? A gente ainda não fez container.
Então, temos template de máquina virtual, temos Dataverse traduzido para português e manuais. Mas está no roadmap fazer container também, mas não temos ainda. Fala, Miguel. No momento, para esse projeto do Dataverse, não estamos usando container, é máquina virtual mesmo, tá? Container, a gente está olhando sobre um aspecto de reproducibilidade de pesquisa, que tem muita, inclusive tem até revistas só sobre esse tema, que pode rodar o seu processamento ali, e independente da versão de Python, de R que rodar, ele vai poder modularizar, né, containerizar, né, estou cheio de tempo, para passar para um outro pesquisador e isso fica salvo no tempo. Não, a minha pergunta é até no sentido, era para ouvir isso, mas também porque até vocês falaram muito, o Leandro falou principalmente da questão do DSpace, e a versão 7, né, ela já é basicamente, a estrutura dela é toda feita para container, né, do DSpace, a nova versão. Então, até ele já tem, até no Git, no Docker Hub, você encontra lá o container oficial que eles estão trabalhando para a próxima, a versão 7, né, partir direto para container, para você montar a estrutura do repositório direto. Então, minha pergunta era, na verdade, se já estão com essa previsão, né, para que é o futuro, né, basicamente. É o futuro. Oi. É que eu sou a formiguinha, sou o lado técnico da história, e a gente está mexendo muito com isso. Qual que é a diferença do Dataverse? Ele tem a história do identificador persistente, né? Ele quer garantir isso. Então, DSpace você pode usar o fake, você consegue publicar. No caso do Dataverse, não. Se você não tem o handle DOI ou outro identificador persistente, ele não vai publicar, entendeu? Então, mais que a gente faça um container, você tem configurações que você vai ter que ir lá e vai ter que mexer. Então, o que a gente fez? Se você for lá nesse RDA Brasil, se logar, a gente está botando lá um monte de documentos que a gente está ajudando a criar esse ecossistema de repositório de dados. Então, hoje lá já tem um script para instalação do Dataverse. Então, você vai dar 2 cliques e ele vai instalar. E aí você só tem que ir nas linhas fazer a configuração para a tua instituição. Entendeu? E aí tem vários outros relatórios que vai te explicar como é que faz isso. Mas não dá para a gente fazer numa estrutura de container, porque tem configurações que você tem que fazer para o teu ambiente, para a tua conta. Tá? E aí uma pergunta que todo mundo tem me feito sobre a história do identificador persistente, se você ainda não sabe em qual que vai sair, o que a gente está fazendo? O Handle, ele tem um serviço que custa $50. Então, isso aí. Então, aí com o handle, você vai usar o teu mesmo handle lá na configuração e você consegue publicar o dado. Sem isso, você não consegue nem publicar. Você vai subir uma instância de Dataverse, e aí para você, por exemplo, se você quiser fazer o teste na instituição com mais de uma login, mais de uma conta, você não consegue, porque ele não publica. Então, ele só cria as comunidades no teu perfil. Então, assim, quer entrar na brincadeira, a primeira coisa, você tem que ter o identificador persistente e aí fazer essa instalação, né, de acordo com a sua instituição. Mas essa é uma pergunta recorrente de muitos gestores de TI. Ok, mais uma pergunta, por favor. Não, mas desce aqui para ela. Gente, eu quero parabenizar todos os participantes da mesa, agradecer por terem aceito o convite. Acho que foi muito legal ouvir a fala de vocês. Eu comecei trabalhando com a questão dos dados de pesquisa em DSpace também, né, mas eu hoje sou uma entusiasta do Dataverse. Mas eu queria só dizer uma coisa em relação à tecnologia, né? A gente viu aqui o relato da experiência da FGV, a gente viu o trabalho que a RNP vem fazendo, né? Mas a tecnologia não resolve tudo, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aqui nessa iniciativa, né, nesse trabalho aqui no Arquivo Nacional, tentando captar nossos amigos arquivistas, né, para o trabalho colaborativo, porque a gente acredita justamente que não é a tecnologia que vai resolver, né? A tecnologia, na verdade, já está resolvida, né? Pode ser Dataverse, pode ser DSpace, pode ser CAN,
né? Mas o que vai resolver é a gestão, são os metadados, né? A escolha dos metadados coerente, né? Uma escolha bem feita, é a seleção, é a curadoria, né? Então, assim, a escolha consciente dos metadados é a construção de comunidades, né, de preservação. Então, isso também para ressaltar, eu estou querendo fazer um fechamento da fala de vocês, ainda que a gente ainda possa abrir para outras perguntas, né, ressaltando também a importância do que a Viviane trouxe, né, da experiência que ela está tendo na área de saúde, de liderar uma rede de implementação do FAIR. Essa rede de implementação, ela vem justamente advogar a favor do uso de princípios, de normas, de padrões, para que a gente possa tornar esses dados compartilhados, gerenciados, tá? Por qualquer tipo de plataforma. Então, assim, se você está usando aquilo que... Acho que foi o Leandro mesmo que falou, né? Que tais universidades fizeram opção pelo DSpace. Cara, o que vai dizer o que é o melhor software para a sua instituição, porque essas perguntas sempre são recorrentes, né, quando a gente trata de dados de pesquisa, sabe, Leandro? O que vai dizer o que é o melhor software, na verdade, é a sua instituição, é o seu contexto, né, o tipo de dado que você vai trabalhar, né? Então, para trazer um pouco essas questões para cá, para a gente poder pensar sobre isso também. Mas aí eu tenho uma pergunta. E eu tenho uma pergunta que o Leandro já deve estar até acostumado a receber de mim, mas porque, na verdade, assim, é uma pergunta que é uma coisa que me incomoda desde o momento que eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com dados observacionais na área nuclear, que eram dados de grande quantidade, dados que eram observacionais, mas eram gerados por equipamentos, né, que precisavam ser preservados a longo prazo. E, assim, a gente hoje tem no Brasil, e aí, Leandro, não tem jeito, porque você é o representante da RNP, a gente tem uma carência de infraestrutura para armazenamento. E quando a gente fala de tecnologia, uma coisa que me incomoda muito é essa carência, né, de infraestrutura. Eu bem já sei qual vai ser a sua resposta, mas eu gostaria que você falasse, entendeu? Porque eu sei que essa coisa que me incomoda também acaba incomodando todo mundo que em determinado momento precisa trabalhar com grandes quantidades de dado. Como que a gente vai gerenciar isso? A gente vai colocar na nuvem do outro? Né? O Brasil vai oferecer uma nuvem para a gente, né, de alguma maneira? Né? Porque, assim, baixar o software, seja Dataverse, DSpace, configurar é fácil, né? Mas o que está por trás disso, em termos de infraestrutura, isso é uma questão que a gente ainda não sabe como vai resolver. Então, é isso. Falei demais. Eu não sei responder a sua pergunta. O que a gente, no momento, está trabalhando a Carolina até costuma falar muito quando a gente chama as pessoas para trabalhar com a gente, que está, no momento, ofertando aprendizado, a gente está aprendendo, para estar pronto quando surgir uma oportunidade. Né? Seguindo o modus operandi que o IBICT fez no passado, de disseminar e treinar as instituições para que elas possam estar preparadas para ter seus próprios repositórios institucionais, só que, realmente, manter isso, né, o armazenamento para isso, as políticas internas, é complicado. O meu sonho seria se a gente tivesse um Serviço Nacional de Dados, como acontece em outros países, né? E muitos países é a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional que cuida disso, né? Poderia ser algo consorciado, né, com uma governança compartilhada com o Arquivo Nacional, com o IBICT, outras instituições, Fiocruz, mas a gente precisa de um sponsor do governo para isso, né? Ou buscar parcerias com iniciativa privada. A Amazon tem programas de incentivo à pesquisa e tem projetos de pesquisa grandes que ela até cede armazenamento. A gente teria que costurar as parcerias, talvez em bloco, modelar um Serviço Nacional de Dados, alguma coisa desse sentido. Talvez seja uma saída. Eu quero aproveitar e só, na verdade, eu tinha preparado algumas perguntas aqui, né, mas a Luana colocou a pergunta dela, então eu vou aproveitar a onda da pergunta dela e vou te perguntar, né, se de repente um dos caminhos que eu acho que... Eu tive uma vida anterior à universidade, né, uma vida bastante longa aí anterior à universidade, e tive algumas experiências. E tive uma experiência que eu acho que foi uma experiência muito boa no âmbito de implantação de infraestrutura, que foi a experiência da INDA, Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. Né? A gente lá nos anos 2010
estava fazendo esse trabalho e tinha um patrocínio forte do Ministério do Planejamento, né? Então, assim, talvez esse ente que você esteja endereçando, né, para ter um patrocínio forte seja alguma instância como essa que a gente vê, né? Talvez não seja o momento adequado para a gente articular isso, mas o fato é que a experiência da INDA, com vários grupos de trabalho, com várias tentativas de organizar metadados, ferramental, ontologias, foi lá que nasceu essa ideia do GT de ontologias, né? Eu trouxe de lá essa ideia quando a gente começou a conversar na Fiocruz sobre isso, né? O grupo de metadados, um grupo de políticas, né? Então, assim, a gente tentou conversar na Fiocruz no sentido de alinhar mais ou menos com esse esforço que houve no passado em relação à infraestrutura nacional de dados abertos, né? E o próprio Ministério do Planejamento patrocinava o SEQEN, né? Então, a gente usou muito o SEQEN, né, fazendo federações de SEQEN espalhados por várias entidades governamentais, né? Então, assim, isso foi um movimento que houve alguns problemas também, né? E eu acho até que os problemas podem nos ajudar a perceber que caminhos a gente não deve trilhar, né? Então, assim, eu acho que essa experiência que a RNP está fazendo, eu acho que a gente pode buscar algum tipo de apoio nessa história, né? Eu acho que existem profissionais espalhados aí em vários ambientes. Eu até descobri no outro dia lá no IBICT tem um rapaz que está fazendo doutorado lá, que já acabou de defender, que trabalhou na verdade, ele trabalhou na anterior ainda, que foi a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, né, a INDE, né, que nasceu no IBGE. Então, assim, eu acho que existem vários caminhos que foram trilhados. A gente fala tanto em reuso, em reaproveitamento, né, em utilizar a experiência e tal, e, na verdade, a gente mesmo não olha para trás e vê o que deu certo e o que deu errado para você contornar isso. Tá? Então, assim, eu acho que, por exemplo, nesse caminho que a RNP está trilhando, que eu acho que é um caminho super exitoso, eu acho que olhar um pouquinho para o que aconteceu com a INDA e tentar, de alguma forma, mapear uma infraestrutura nacional de dados de pesquisa, uma INDP, talvez, né, possa ser um caminho, né? É apenas um debate aqui que eu estou fazendo, porque, na verdade, eu não tenho fala aqui, eu só faço a mediação, né? Então, assim, eu só estou aproveitando a onda que a Luana jogou isso e estou tocando essa questão. Tá? Posso fechar de novo? Fecha. Só fazer um paralelo, que aqui foi falado várias vezes, os bibliotecários juntos com os pessoal de TI, né? A gente buscou primeiro aproximação com o IBICT, porque a gente temos o mesmo pai, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia. É mais fácil. Mas talvez seja algo, talvez pensar alguma coisa de mais instituições juntas, como o Arquivo Nacional, aproveitando essa experiência aí. Para fechar, então, para nós irmos para o nosso coffee break, vai ter coffee break e vocês vão voltar, que nós vamos ter uma palestra maravilhosa do nosso Jonathan Crabtree, que está aqui do lado, que já chegou. Então, assim, porque depois da palestra do Jonathan, nós estamos convidando vocês que nós vamos ter hoje a primeira reunião do GoFair Humanidades. Tá? Nós vamos escrever a nossa declaração, nosso manifesto de interesse. Então, as instituições que estiverem aqui representadas, que tiverem interesse, né, em começar. Por que a gente pensa em GoFair, a gente pensa em comunidade, gente? Porque, como a gente já falou aqui em alguns momentos do dia hoje, os dados eles se configuram diferente de acordo com os domínios disciplinares, né? Então, os dados que são gerados lá no campo da saúde possivelmente serão diferentes. Alguns serão iguais, vou dizer para vocês, né? Mas outros serão diferentes e precisarão de gestão diferente, precisarão de metadados diferentes, de padrões diferentes. Tá? Então, a gente tem tentado fazer esse tipo de organização. Eu pedi para a Viviane falar um pouco sobre a experiência dela do GoFair Saúde, porque tem sido uma experiência de sucesso. O GoFair Saúde Brasil tem sido citado nas experiências internacionais como um caso de sucesso, embora recente, né? E a gente quer trazer também, isso era um anseio nosso, meu e do professor Ricardo Pimenta, né? Por que a gente falava de dados de pesquisa nas ciências duras e a gente não falava nas ciências humanas e sociais? Então, a fala do Jonatas também agora à tarde vai vir um pouco também nessa direção, porque ele tem essa ampla experiência na área de gestão e curadoria de dados na área de ciências sociais e humanas. Tá? Então, eu convido vocês a participar desse coffee break que está sendo patrocinado pela International Federation of Data Organization for Social Science,
tá? Então, que vocês tenham um momento também de debate, de discussão nesse coffee break. Voltamos em 20 Acho minutos. que terminamos, então. Muito obrigado a todos e um bom coffee break para todo mundo.